Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então se você for novo, já se inscreve, deixa o like pra fortalecer, que hoje é quarta-feira, tá? A gente segue aí aquela semana de treinamentos, de preparação para a estreia na Taça Libertadores, dia 5 de abril, terça-feira que vem, tá? Então vamos aí em busca da nossa meta. Peço que me sigam lá no TikTok, lá no Instagram, @John do Timão, sempre com bastante novidades. Rapaziada, e se eu abrir uma caixinha de perguntas lá hoje no Instagram? O que vocês acham? Vou abrir, hein? Vou abrir hoje à tarde, hoje aí às 6 da tarde provavelmente, eu posto lá a caixinha de perguntas pra gente trocar uma ideia, responder algumas curiosidades aí, dúvidas, trocar uma resenha com vocês. Fechou, família? Editor, pode rodar a vinheta. Salve o Corinthians! Bom, a primeira novidade é sobre a questão financeira do nosso Corinthians. Foi divulgado aí o balanço, tá, de 2021, tá? 30 de março. Foi divulgado o balanço aí, o Corinthians fechou no azul e recebeu a anuência de órgãos fiscalizadores. Então, assim, já teve a aprovação do documento, passou por uma auditoria externa, tá? Então, o pessoal fora do Corinthians fez uma avaliação sobre o balanço e aprovou, certo? O Corinthians fechou 2021 com um lucro de 5.600.000, bem pouco. E aí o pessoal entende isso como equilíbrio, certo? Equilíbrio. Um time que em um ano fecha devendo 120 milhões, no outro ano fechar com 5 no azul, é o equilíbrio. É como se fosse o 0 a 0, entendeu? Pagou tudo certinho nos meses e encerrou o ano, tá? Essa era a meta aí do Corinthians, foi alcançada e tudo mais. Pô, John, mas o Corinthians ainda deve? Como que fechou isso no azul? Rapaziada, entrou o pessoal financeiro, jurídico e tudo mais, buscando o parcelamento de muitas dívidas do Corinthians. Por quê? Que o Corinthians vai mês a mês pagando pouquinho. Por isso que conseguiu fechar o ano no azul. As dívidas pontuais foi pagando. Lógico que tem um monte de dívida ainda, mas só de não ficar devendo e ir pagando aos poucos, já é um adianto, tá? Já é um adianto, a gente tá no caminho. Não tá na velocidade correta, mas o mais importante pra mim não é nem a velocidade, é o caminho, é a direção. E eu tô enxergando que a gente está nessa direção. Quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Um adendo que eu faço aqui é do nosso presidente Duílio Monteiro Alves, que prometeu, quando foi eleito, na própria campanha dele, que faria um balanço mensal financeiro. A gente tá dia 30 de março, não saiu nenhum balanço em 2022. O que saiu foi o balanço de 2021, tá? Então, nisso aí, Duílio, você sabe que você tá errado. Você prometeu e não está cumprindo, tá? Essa parte da transparência, todo fim de mês vai ter aí um balanço financeiro que a gente vai divulgar pra torcida, tá? Pra ter mais transparência. Não tô vendo. Eu não tô vendo. E vocês, rapaziada? Bom, agora aqui uma entrevista do Abel Ferreira e do Rogério Ceni, né, que eles fizeram no canal do Paulistão, meio que um pré-jogo, né, uma pré-final ontem. Foi uma entrevista bacana até, né, tinha um jogador do Palmeiras também, não lembro quem era, um jogador de São Paulo, e os dois treinadores e tal, falando sobre a final, sobre o campeonato, beleza. E aí o Abel e o Rogério Ceni concordaram que o Corinthians foi o clube mais prejudicado na questão de tempo de descanso de um jogo para o outro, tá? Eles meio que falaram no geral e aí apontaram o Corinthians como o principal prejudicado. Hoje, dia 30 de março, não adianta mais nada. Não adianta mais nada, entendo, tá? Mas por que o Rogério não falou isso antes? Por que o Rogério não falou no jogo Corinthians e São Paulo? Ó, Corinthians tá com menos dias de descanso. Não falou nada. O Abel não. Agora que tá na final, é fácil falar, entende e tudo mais. E mais, não é nem tanto obrigação deles falarem, tá? Não é nem obrigação deles falarem. É do nosso presidente chegar na federação e falar, pô, como que o meu time classifica em segundo na primeira fase e vai jogar quinta-feira e o São Paulo classificou em terceiro e joga na terça? Por quê? Aí o São Paulo para a semifinal descansou 4 dias, o Corinthians 2. Certo? Então assim,
faltou um pouquinho de força do Corinthians nos bastidores, tá? De falar, não, meu time é o segundo colocado e eu tenho prioridade, não é o São Paulo que tem que ter prioridade. Entende? O Bragantino jogou na quarta-feira. Ah, mas não pode ter um jogo de 2 clubes grandes de São Paulo no mesmo dia. Aí já é uma questão de segurança pública, cara. Mais absurdo ainda, tá? Mais absurdo ainda. Não deveria ser dessa forma, mas é extremamente absurdo, ao meu ver. Quero saber a opinião de vocês, família. Bom, agora falando sobre a Taunza, tá? Nossa patrocinadora aí, que veio com muita conversa boa, muita conversa legal, vai investir muito dinheiro, trouxeram o Paulinho, não, 100% do salário do Paulinho da Taunza, vamos atrás de um centroavante, tal, mimimi, quais. E aí atrasou o salário do Paulinho. O Corinthians, já sabendo de uma possibilidade, mas aí, não, Caio, o Corinthians sabia que a Taunza ia atrasar. Não, o Corinthians, sabendo da realidade do futebol, o que fez? O Corinthians paga o salário do Paulinho, a Taunza manda o dinheiro pro Corinthians. E o Corinthians tem totais condições de pagar o salário do Paulinho, independentemente de patrocinador. Obviamente, chegando o dinheiro do patrocinador, melhor ainda, certo? A Taunza atrasou o pagamento pro Corinthians, o Corinthians não atrasou o salário do Paulinho tá em dia, tá? Tá normalzinho o salário do Paulinho. E aí a mídia, tá? Principalmente a ESPN, que foi que eu acompanhei, começou a investigar tudo da Taunza. Não, que a sede da Taunza não tem nada, que a Taunza não é reconhecida por tal órgão, que a Taunza isso, aquilo, tal. Eu tô só acompanhando, vendo. E aí, fui descobrir que a Taunza tem um endereço no CNPJ em Araçatuba, que o terreno em Araçatuba não tem nada, mas eles têm outra sede em Campinas, que essa sede sim tá ok e tudo mais. Cara, é muita coisa. Só que aí eu vi um comentário do Ronaldo Giovanelli que eu achei bem interessante. Quando o patrocinador de São Paulo atrasou o salário lá do Daniel Alves, eu não vi ninguém investigar o patrocinador de São Paulo. Eu não vejo esse tipo de comoção em entender qual que é a atuação do patrocinador em outros clubes. De verdade, eu não vejo. Mas com o Corinthians, meu Deus do céu, puxaram tudo, a capivara inteira da empresa e tudo mais. Obviamente, quem deveria fazer esse trabalho é a parte jurídica do Corinthians, tá? A parte de externas. E espero que tenham feito. E aí o Corinthians falou o seguinte: o nosso clube está protegido juridicamente para receber os valores, tá? Caso essa situação aí do atraso não seja resolvida. Então assim, dentro do contrato, espero, e pelo que o Corinthians falou, temos uma proteção para isso. Ponto. Não tem que ficar de, mas o que vai acontecer? Bom, tá no contrato. Tá, uns vai ter que pagar tal valor. Se não pagar, o Corinthians pode mover uma ação jurídica. Acabou. Não tem que ficar discutindo e não... Eu acho que não, tá? E aí a Taunza, tá? Depois dessas todas essas notícias na imprensa e tudo mais, soltou uma nota oficial, eu até postei lá no meu Instagram ontem, respondendo a isso, tá? Porque o presidente da Taunza, na hora que foi para fechar o patrocínio, deu as caras e falou, deu entrevista em tal lugar, vou trazer centroavante, levou camisa do Corinthians por Oriente Médio. Agora que atrasou o pagamento, ele não botou a cara, não apareceu, tá? Soltaram essa nota oficial, respondendo um pouco a ESPN, respondendo essa questão dos atrasos, falaram que a Taunza está em franca atividade operacional, tá? Porque as matérias que eu vi chegaram a cogitar que a Taunza não existia, tá? Que era uma empresa fantasma. Eles falaram que exportaram mais de 250 milhões de reais no ano passado, tá? 60 mil toneladas de farelo de soja e tudo mais, beleza. Tá? Falou que cumpre com as obrigações, nunca fugiu aí de esclarecimentos quando necessários e disse que a relação com o Corinthians permanece normal, tá? Com a quitação da parte pendente dos compromissos prevista para muito em breve. É isso, tá? Eles reconhecem a dívida e vão pagar muito em breve. Ponto. Certo? E aí falaram que eles têm um propósito de investimento no esporte, tal, beleza. É isso, rapaziada. Vamos aguardar aí o pagamento da Taunza. Caso não aconteça, o Corinthians está respaldado juridicamente, certo? E é isso.
Não vou ficar me estendendo nisso. É muita crise que eles tentam criar no Corinthians num momento que não existe, tá? Em um momento que não existe. Comentem aí a opinião de vocês. Bom, o Corinthians fechou o contrato aí com 2 promessas da base, tá? Jogadores aí de 16 anos. Eu particularmente não conhecia, acompanho bem pouco aí dessa parte da base do Corinthians. Mas se tratam aí do volante Iago Cauã, tá? E do zagueiro Gustavo Henrique. Eles passam pelo mesmo processo do atacante Pedro, tá? O Corinthians renovou o contrato recentemente. Nesse momento, a gente só pode assinar um contrato por 3 anos. É o máximo permitido por lei. E aí o Iago Cauã falou que tá muito feliz e tudo mais. Ele atua aqui no Corinthians desde os 8 anos de idade, tá? Tá na categoria sub-17. Assim como o zagueiro Gustavo Henrique. Agradeceu a Deus, tá? Por esse contrato, esse primeiro contrato profissional, a todos que ajudaram e principalmente ao Corinthians. Então assim, rapaziada, toda a sorte do mundo para os garotos, tá? Iago Cauã, volante, e o Gustavo Henrique, zagueiro. Que a gente possa, num futuro breve, vê-los com a camisa do Corinthians no time profissional, atuando dentro da Neoquímica Arena, rapaziada. Quem conhece esses jogadores, comentem aí, por favor. Bom, agora uma atualização importante de mercado da bola sobre o Raul Gustavo, tá? Que eu havia comentado aí com vocês. América Mineiro interessado no empréstimo do jogador, né? Queria o Raul Gustavo aí por empréstimo e tudo mais. Não chegou a fazer uma proposta pro Corinthians, estava apenas conversando e tal. O Corinthians já chegou e falou, ó, não temos interesse em realizar o empréstimo do Raul Gustavo. Ponto. E aí, o América Mineiro desistiu da negociação, tá? Eles tinham esse real interesse, iriam fazer uma proposta, mas o Corinthians já jogou um balde aí de água fria, falou que conta com o zagueiro para essa temporada. Como eu falei, para mim, o Gustavo é extremamente importante para o nosso elenco, tá? Não era o momento de empréstimo, na minha opinião. E aí, quero saber a opinião de vocês. A da diretoria é que o Raul Gustavo é importante pra gente e segue no Corinthians nessa temporada, rapaziada. Bom, agora falando sobre o Marquinhos Cipriano, tá? Um cara aí que eu já falei sobre ele ontem e tudo mais. Lateral esquerdo do Shakhtar Donetsk, que tá emprestado aí pro Sion da Suíça. Tá numa situação meio que de saída, tá? Meio que de saída do clube suíço. O Shakhtar também parece que não vai continuar com ele. E aí, ele deu uma entrevista ontem pro pessoal do Globo Esporte, tá? Falando aí sobre o mercado da bola e tudo mais, e ele já falou o seguinte: muita gente está me perguntando sobre isso. Ontem à noite estava assistindo televisão aqui em casa e chegou um monte de notificação me marcando. Vem pro Corinthians, vem pro Corinthians. Aí comecei a ler as notícias, vi as pessoas comentando, falando bem e olhando vídeos meus. E aí ele completou: mas deixo isso para os meus empresários. O Alexis Malavolta e o Juliano Bertolucci. Eles resolvem. Mas todo mundo sonha em jogar no Corinthians, um grande clube no Brasil e uma vitrine para chegar na seleção brasileira. Ponto importante, ponto importante. O time do Sion, que é o atual clube aí do Marquinhos Cipriano, tem um valor de compra fixado em 1,5 milhão de euros. E o Marquinhos Cipriano falou também sobre essa oportunidade, tá? Ele falou, ó, eu realizei um sonho de vir jogar na Europa, estou feliz de atuar aqui, mas também tenho um sonho de jogar uma Libertadores, um Brasileirão, um Campeonato Paulista. Então, eu deixo em aberto as duas situações. O Corinthians me procurou no ano passado, perguntaram da situação, como seria, mas como o Palmeiras também ligou na época pedindo um empréstimo, o Shakhtar não queria me emprestar para times do Brasil. E aí o pessoal perguntou, tá aí agora, se o Corinthians ligar? Falou, ó, pode ligar à vontade, certo? E deu uma risada assim, meio que, pô, me liga, tá? Meio que pedindo aí pro Corinthians entrar em contato. E ele finalizou falando o seguinte: meu cunhado corintiano está mandando mensagem toda hora perguntando se vou jogar no Corinthians. A pressão está grande. Tem muito corintiano na minha família. Então assim, rapaziada, ele comentou sobre a relação que ele tem com o Maicon, que os dois jogaram juntos no Shakhtar. Falou sobre o Júnior Moraes, que jogou junto com ele no Shakhtar também. Chegou até a falar que deu 2 assistências pro Júnior Moraes. Então assim, caso o Corinthians tenha um real interesse, vale a pena usar o Júnior Moraes como apoio para essa negociação. O próprio Maicon, que eu vou falar daqui a pouco, tá? Eu iria atrás de um lateral esquerdo para a Taça Libertadores, tá? Eu iria atrás. Mas
Quero saber a opinião de vocês, se o Marquinhos Cipriano é o nome ideal ou não para nossa equipe e se a gente realmente precisa de um lateral esquerdo. Para mim, a gente precisa, tá? Eu contrataria e venderia o Lucas Piton na janela do meio do ano. Quero saber a opinião de vocês, família. Agora, rapidinho, antes da última notícia, vou pedir para quem não for inscrito, se inscreva aí embaixo e já deixem o like para fortalecer. Rapaziada, como eu trouxe ontem a situação do Maicon, tá? A informação aí do Jorge Nicola. O dirigente do Corinthians respondeu sobre o volante Souza também, tá? Souza aí São Paulo, ex-Grêmio, ex-Vasco, tá? Trabalhou aí em 2 clubes com o Vitor Pereira, no Fenerbahçe e também no Porto, certo? Inclusive foi o Vitor Pereira que o levou pro Porto e tudo mais. E aí o dirigente respondeu o seguinte: não tem chances do Souza ser contratado. Então o volante Souza descartado. O Maicon é quem vem. Então, como eu já havia falado, o dirigente do Corinthians, que o Jorge Nicola não revelou o nome, cravou que o Maicon vai vir para o Corinthians, certo? E aí as informações que a gente tem, ou prazos e tudo mais, definições, é a seguinte: o Corinthians precisa fechar com o Maicon até o dia 2 de abril, mais conhecido como sábado, tá? Amanhã é quinta, sexta, sábado. Temos 3 dias aí para fechar. Por quê? É quando se encerra as inscrições para a Taça Libertadores, tá? Então, se o Corinthians quiser contar com o Maicon na fase de grupos, tem que inscrever até sábado. A janela internacional fecha dia 7, na outra semana. Então, o Corinthians não conseguiu fechar com o Maicon até dia 2, fechou até dia 7. Ele joga Brasileirão, Copa do Brasil e pode jogar a Libertadores a partir do mata-mata. Certo? Então, a partir do mata-mata, aí o Corinthians já poderia contar com o Maicon. Cenário ideal pra gente, fechar com o Maicon até sábado, certo? O Shakhtar recebeu algumas propostas que não gostou, tá? Não agradaram aí, valor bem baixo mesmo. O pessoal sabe que o Shakhtar tá com a corda no pescoço, foi com a proposta bem baixa. Não deu certo até o momento, tá? E o Corinthians quer usar essa força aí do Maicon de querer jogar no Brasil e do staff dele para conseguir essa liberação, tá? Essa é a estratégia do Corinthians. Porque se o Maicon não fechar com o Corinthians agora e com nenhum outro clube, ele não vai receber salário do clube ucraniano, certo? Ele já quer ser negociado agora, tá? Até o dia 7 de abril, porque ele não vai receber do clube ucraniano. Então, assim, é o momento do Maicon chegar no Shakhtar e dar uma cartada. Falar, e aí, rapaziada? Vocês não resolvem o futuro de vocês, eu tenho que resolver o meu. Eu preciso jogar, eu preciso receber. Por isso que o Maicon aceitou reduzir o salário, jogar aqui no Corinthians, tá? Por quê? É uma oportunidade boa pra ele, fica no Brasil, com a família, beleza, espera estruturar a situação na Ucrânia, ver qual vai ser o futuro dele e recebendo um salário tranquilo. Ah, é menos? É menos. Mas é melhor, ele vai estar jogando, vai estar no clube do coração dele, clube que o formou, perto de uma torcida que ele tem um carinho enorme e a torcida tem por ele também, tá? Então é uma situação que agrada muito o Maicon. Só que ele tem que chegar no Shakhtar e falar, ó, vocês estão embaçando aí na minha, não estão liberando para eu jogar, certo? Shakhtar esperou, não vê a proposta que queria, então ó, me libera até dezembro a gente vê. Certo, rapaziada? Então, até o momento, o Shakhtar ainda não liberou o Maicon para atuar com a camisa do Corinthians. Aguardamos e seguimos apurando. Fechou, família? Por hoje é isso. Amanhã eu volto com mais notícias sobre o nosso Coringão. Até mais, um forte abraço e vai Corinthians!